Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais bets do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, construindo seus próprios insights, suas próprias perguntas e ajudando aqui com a cabeça dos nossos convidados a criar essas provocações para olhar o seu portfólio de investimentos de uma forma diferente, de uma forma distinta. Nós temos aqui a participação de gestores, participantes de mercado, empreendedores, enfim, essas pessoas que vão construindo, colocando seus tijolinhos no mercado. E hoje nós vamos conversar com o Marcos Labarte, que é sócio da GT Capital. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos de uma forma abrangente, falar um pouquinho sobre alocações, sobre cenário macro, que tem sido bastante divertido aí nos últimos meses, não é isso, Marcos? Obrigado, Felipe, obrigado aos telespectadores, quem está nos ouvindo. Acho que sempre é importante na vida, né, conhecimento, tudo que envolve nesses últimos anos as redes sociais, de passarem conhecimento, passarem informações, as pessoas acabam, né, absorvendo aquilo, levando para o seu dia a dia, e vou ficar muito feliz se dessa nossa conversa alguém gostar, ouvir, levar para a vida. Estou há 25 anos no mercado financeiro, nasci de uma família que é do mercado financeiro, meu pai foi executivo de um grande banco, então assim, eu nasci nisso, nasci no mercado financeiro, tive uma educação financeira muito rigorosa e positiva para mim e que na minha profissão acabo repassando para os investidores. Então vai ser bacana trocar uma ideia com vocês e falar um pouco sobre o mercado atual, perspectivas para 2025, quando está acabando, né? Sem dúvidas, a gente tem começou essa trilha, né? Agora já no último mês do ano aí começou essa trilha de olhar revisões e perspectivas, né? E a gente teve um ano em que as projeções se mostraram particularmente erradas por uma recalibração de fatores. A gente começa o ano com uma expectativa de queda de juros americano desde o começo do ano, mas a gente começa os americanos começam a reaprender a lidar com a inflação, porque eles não viam isso desde a década de 80 lá, e a gente começa a reaprender a ler um dado de inflação, porque a inflação é relativamente fácil de conceituar, mas é bem difícil de medir, né? Quando a gente mede uma cesta, a gente carrega uma série de vieses ali, né? Inclusive no próprio comportamento, hábito de consumo, que também é um componente de inflação. E aí a gente vê nos Estados Unidos uma inflação que começa o ano relativamente controlada, mas com sinais estranhos, que depois a gente viu que os sinais de fato eram mais fortes do que o número, né? Mas o fato é que aí a gente tem um período em que o Brasil tinha um cenário de queda de juros, mas o mundo não deixa. Depois o mundo tem um cenário de queda de juros, mas o Brasil não deixa, né? E quem investiu lá atrás, por exemplo, em taxa de juros pré, confiando que o que pior que tá não fica, levou uma boa invertida. Estava vendo antes de vir para cá lá as taxas de Tesouro IPCA para 29, acima de 7% ao ano. Então todo mundo que falava, não, 6% ao ano é sempre bom, levando aquela invertida. E o ponto você comentou sobre educação financeira na base, que passa por justamente administrar os seus fluxos, poupar e assim por diante. Não se valer tanto do picking de investimentos para, de fato, montar o seu portfólio, mas da disciplina, né? Nesse cenário que a gente está vendo, de briga de juros e orçamentos, para o investidor, vale lembrar a disciplina de poupar? Com absoluta certeza. A gente vive num país que poucas pessoas têm condições de investir. Eu sempre digo que a pessoa física, o Felipe, o Marcos,
são pessoas jurídicas. A gente tem uma empresa que se chama Felipe S.A., Marcos S.A. Essa empresa, ao longo do mês, tem créditos e débitos. O que sobra é o lucro. E o lucro tem que ser bem investido. Então, assim, das poucas pessoas no Brasil, vendo, né, a população em geral do Brasil, que conseguem passar aquela barreira e conseguem guardar recursos, ele tem que ser muito bem alocado, porque a gente sabe que a gente vive num país que oscila muito, né? E também as pessoas têm que ter um controle, porque elas não sabem o dia de amanhã, muitas alterações que você tem ao longo da vida, né? O meu pai criou 3 filhos, foi uma pessoa que foi bem sucedida na profissão dele, mas em 2001 se aposentou. E hoje, 2024, desde então vive de rendas. Então, assim, chegar naquele ápice de conseguir viver dos seus investimentos é uma trajetória muito longa, que a grande maioria acaba não conseguindo, essa é a verdade, né? Se a gente for ver lá, né, nas redes sociais, se fala muito de dependência financeira e tal, a gente sabe que na vida real poucas pessoas conseguem, né? Então, esse caminho, né, essa maratona até chegar lá, ela passa por muita coisa. Então, eu sempre brinco que o Brasil, se a gente voltar lá, antigamente tinha lá no Fantástico, quando acabava a parte de esportes, falava dos jogos, tinha lá a coluna do meio lá, como é que chama? A zebrinha. Eu considero, Felipe, o Brasil uma eterna coluna do meio. Porque o Brasil, ele quando está pendendo para um lado, vamos lá, quando teve a Operação Lava Jato, eu achei que o Brasil ia mudar, achei que muitas coisas seriam modificadas e acabou não acontecendo, né? Mas também, do outro lado, vamos pensar lá no governo 2 da Dilma, também aquele lado extremo, não também muito negativo, também leva para o meio. Então, o Brasil acaba sendo um país com uma eterna coluna do meio. Eu sempre sugiro para os meus investidores, aí entrando mais na parte específica de investimentos, que a melhor aplicação no Brasil é você ter na sua organização liquidez para quando as oportunidades vierem, você poder alocar. A gente começou o ano e você falou muito bem disso, e é uma verdade, todo mundo falando numa Selic abaixo de 2 dígitos, vamos comprar agora pré-fixado porque vai cair e tal. E a gente viu que tudo isso, em um ano, que é um período extremamente curto para a vida de um investidor, alterou. Se a gente for olhar 5, 6 anos, a gente chegou a ter a taxa de juros de 2%, como chegamos a ter 13,75%. É muita oscilação, é muito difícil o investidor entender que lá atrás ele fez um pré-fixado a 6% e que hoje está né, batendo 12% praticamente. Então, assim, é difícil tomar essas decisões. Então, por isso que eu sugiro, realmente, na parte da alocação, ele não pode se emocionar. Lembre da coluna do meio. Lembre lá da coluna do meio. Ele não pode se emocionar nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, às vezes as pessoas são muito afoitas em querer sempre que a carteira dela tem um rendimento muito bom naquele mês e tal. E às vezes, quando você deixar o valor com liquidez, nem sempre é o melhor rendimento. A gente sabe disso. Liquidez, ele vai pagar a Selic e assim vai. Não tem muito como ser diferente. Agora, se dos valores que você tem de liquidez ao longo do tempo, você conseguir pegar boas escolhas, eu vejo que, olhando para trás, né, olhando até para a carteira dos meus clientes, acaba sendo a melhor harmonia. E também a gente não pode esquecer que aumento de taxa de juros no Brasil, algumas empresas que fazem emissão de debênture, CRI, CRA, podem ter problemas. Taxa de juros alta também pode criar problemas para a indústria, né? A gente vê lá o caso da Light recente, vê o caso de empresas de agro, que teve também esse ano, né? Então, tem que tomar muito cuidado com taxas muito boas, né? Não tem problema, às vezes, você alargar um pouco mais o prazo dos seus investimentos,
mas tem que trazer um equilíbrio para isso. Você comenta sobre essa gestão de alargar o prazo dos investimentos, e justamente é contraintuitivo e muitas pessoas sofrem com isso. É compreensível de quanto você pode perder em renda fixa, valor de face, né? Comprar e vender o papel em um momento de estresse daquele ativo, da curva de juros, enfim, você de fato sentir o preço de um ativo que é pré-fixado. Muitas vezes o cliente, na cabeça dele, monta uma precificação pela curva e assim carrega o título. E quando precisa de uma emergência, se assusta com o valor de face. Total. Né? É difícil trabalhar essa base da educação, porque é contraintuitivo mesmo, né? Claro, a gente sabe que quanto maior o prazo, geralmente, né, em contrapartida, vai ser melhor a taxa praticada, né? Mas você, obviamente, claro, o sonho de todo mundo é ter bastante liquidez com um rendimento muito alto. A gente sabe que isso não existe, né? Por exemplo, você começou falando também sobre, né, as mudanças nos Estados Unidos, a parte da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, que demorou um pouco mais para ocorrer. Agora no mês 3 eu estava nos Estados Unidos, né, vendo um evento esportivo, teve também uma reunião com alguns gestores, e um gestor americano falou nessa roda que eu estava, ele falou assim, essa é uma das oportunidades únicas de renda fixa nos Estados Unidos. Eu não vejo isso há bastante tempo. E olhando agora, chegando no final do ano, foi uma verdade muito grande. Naquele momento, naquelas taxas que eram praticadas, muitos fundos e o patinho feio, que sempre foi a renda fixa nos Estados Unidos, ele surgiu oportunidades muito boas, e o norte-americano muitas vezes alargou, botou aplicações com prazos maiores, com aquela tendência de algum momento a taxa de juros nos Estados Unidos cair. É o que está acontecendo. Então, positivo. Quem fez a mesma coisa aqui no Brasil, infelizmente, não teve a mesma sorte, né? Infelizmente, não teve a mesma sorte. Então, tanto um pensamento... o pensamento é diferente, obviamente, de uma economia norte-americana, que você discute muito mais, né, as empresas, a parte da economia, do que a parte política. O Brasil, ele eternamente vai ter aquele plus de custo, né, de risco, pela parte que a gente sabe que é, né, das decisões econômicas, que podem alterar a qualquer momento. Então, essa volatilidade do Brasil, quando a gente está pensando numa pessoa com 30 e poucos anos, ou com 40 anos que quer se aposentar com 60, ele é um prazo muito largo de mudanças que vão acontecer. A gente está conversando aqui de 2 anos, de 5 anos, que numa vida de 30 de investidor, nessa trajetória dele, da independência financeira, acontece muita coisa e vai acontecer muita coisa no Brasil. Então ele tem que procurar o equilíbrio, ele tem que ter muita calma, ele tem que ter liquidez para as oportunidades surgirem, fazendo um percentual aceitável, saber que no pior cenário isso iria prejudicar o global da carteira dele ou não, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas mais novas, indo para o all-in, vai tudo para criptomoedas, vai tudo para ações da Petrobras, vai tudo. Então, assim, não funciona assim. E se a gente for ver a história dos principais investidores, também não funciona dessa maneira. Então, é procurar um equilíbrio, e eu acho que uma assessoria de investimentos pode auxiliar, mas também ter muito cuidado. No final, o dinheiro é seu, o trabalho é seu, os anos trabalhados são seus para gerar aquele recurso. Então, é um equilíbrio de conversa com o mercado, mas no final, a decisão é do cliente e ele tem que saber quais são os riscos e quais são os potenciais retornos. Você comentou sobre as janelas de 30 anos, né? Vamos fazer um exercício simples aqui. A gente tem, digamos que é razoável pensar uma janela de 35 anos para começar a poupar e se aposentar. Então você começa a poupar com 20 ali, quando você começa a ter
uma vida profissional de verdade, antes disso você pode trabalhar, mas provavelmente, dificilmente você vai ter espaço para juntar dinheiro. Então, com 20 anos começa, para parar com 55, a estimativa até é otimista. Né? São 35 anos. Vamos pensar o que a gente passou como país, em ponto de vista econômico, nos últimos 35 anos. Nós estamos hoje em 2024. Há 35 anos nós estávamos na eleição de 89. De lá para cá, a gente passou, terminou Sarney, passou Collor, com Collor 1, Collor 2, enfim. A gente veio a ter no governo Itamar o Plano Real, aí veio um período de estabilização, choque de moeda em 99, né? Aí, aquela questão, como vão segurar as coisas, aí a gente teve uma taxa de juros de 50% na virada do milênio, né? Já tinha passado por uma hiperinflação, não batemos a hiperinflação, mas a gente viu uma valorização de moeda, de dólar, indo em 3 anos de uma paridade 1 para 1 para 3,80 em 2003, né? E de lá para cá ainda tivemos ali as emoções Dilma, as emoções do Temer, né? Então, veja, imagina o que é montar um portfólio de 35 anos nesse cenário. Parece que nos próximos 35 nós seremos mais estáveis que nos últimos 35. Mas eu tenho certeza que quem estava na década de 80 pensava a mesma coisa, em 90 a mesma coisa, em 2000 a mesma coisa, e nós continuamos vivendo o que nós vivemos. Não é isso? Então, realmente, aqui tem muito isso que você comentou a diversificação no Brasil, ela não é só a diversificação de ativos lá pelo princípio de Markowitz, né? É uma diversificação de princípios, de fatores elementares de risco, de falar, olha, eu não posso ficar integralmente posicionado em juros reais, porque eu não sei o que são juros reais. Falar, excelente, você está posicionado em título público, inflação mais pré. Parece que isso é bastante previsível no longo prazo. Aí a gente tem imposto de renda sobre o montante total. A inflação estoura e seu rendimento real vai para o vinagre. Então, isso pode parecer a coisa mais segura que você tem. Ela não vai ser. A pessoa, não, mas vou investir em ações da Petrobras, que eu sei que as ações da Petrobras nunca vai quebrar, do governo. Também assim pensou que investiu em ações da VASP. Certo? Então, nada. Se tem um lugar no mundo que não dá para passar perto de all-in, é o Brasil, né? Com absoluta certeza, muitas coisas vão acontecer ainda no Brasil. Se a gente for olhar um período de 30 anos, o Brasil teve melhoras, né? Eu que sou fã de automobilismo, às vezes tu via lá as vitórias do Senna quando ele chegava no Brasil, né, pobreza extrema, analfabetismo. Então o Brasil teve melhora, teve. Só que não é na velocidade que a gente, obviamente, gostaria, né? E tudo isso também vai na parte da economia, na parte da indústria, né? Eu digo que um dos problemas do Brasil principais é a parte de produtividade. A gente não é um país produtivo. Infelizmente, não é um país produtivo. Seja em Brasília, seja em outros lugares, né? Eu venho para São Paulo, eu fico muito feliz, né, de ver as coisas acontecendo na cidade, tá? Eu que sou do sul do país, né? Mas a gente vê que é uma fração do país que a gente não pode considerar como um todo, né? E isso, obviamente, reflete na economia. A gente não tudo que acontece nos nossos investimentos é consequência de coisas que acontecem na economia. Então, assim, o investidor brasileiro se alguém me pedir uma dica, Marcos, para frente, é o que eu digo. Assim, primeiro, suas finanças pessoais, para passar aquela arrebentação inicial, né? Eu sempre botei objetivos na minha vida, né?
É até engraçado porque eu botei como objetivos na minha vida, eu que gosto de automobilismo, em veículos. Então, quando eu comecei a trabalhar, meu objetivo era comprar aquele carro. Aí, quando eu chegava naquele carro, o meu prazer era saber que se eu tirasse todo o meu dinheiro, eu poderia comprar aquele carro. Era o prazer de... Você não comprava. E eu não comprava. Mas... E assim foi indo. Então, eu sempre... E eu acho que, assim, essa é uma sugestão que eu faço, das pessoas botarem esses objetivos de finanças pessoais. Qual que é o primeiro objetivo? Para mim, é você alcançar 6 meses de salário. Quando você alcançou 6 meses de salário, ele é o seu primeiro objetivo alcançado. Aconteceu algum problema de saúde, você ficou parado por 1, 2, 3 meses, quebrou a perna, alguma coisa assim, você não vai falir. Então, trace 6 primeiros meses, depois vai traçando outros objetivos, né? Paralelamente a isso, obviamente, ter um conhecimento bom, ou pelo menos básico na parte de investimentos. Temos as redes sociais, temos vários sites da B3, dos próprios bancos que também disponibilizam o básico para você saber de investimentos. Não chegue e terceirize 100% a sua carteira, o seu futuro na mão de um profissional. É muito conveniente, é muito interessante estar conversando com ele. É fácil chegar e falar, faz. Mas para aí, você não tem como voltar no passado. O Felipe que hoje tem 30, amanhã vai ter 40, amanhã vai ter 50. E aquele espaço de tempo que se der alguma coisa errada eu ainda posso ir para frente, não vai ter mais. Eu cansei de ver nesses meus 25 anos de mercado pessoas que tomaram decisões erradas e não tem como voltar atrás, né? E geralmente as pessoas, as principais decisões erradas nem sempre são nos investimentos. É num casamento que fez da maneira errada o contrato, né? É de um terreno que acabou aplicando um valor muito alto e acabou não acontecendo isso. Então, antes de pensar em ganhar, você tem que pensar em não perder. Geralmente, quase sempre, a sua perda é sempre maior do que o seu ganho. Sempre maior. Então, assim, não entre no canto da sereia de isso aqui vai mudar a tua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu trabalho. Seu trabalho, seu emprego. E aí a roda começa a girar quando do seu emprego gera uma renda, uma receita. Essa receita começa a ser alocada, começa a trazer resultado. Um belo dia, se Deus quiser, para todos que estão nos ouvindo aqui, o seu salário vai se equilibrar com o seu rendimento daquele mês, isso já aconteceu na minha vida, é algo muito, muito, muito bom. Quando você alcança aquele objetivo assim, que eu ganho todo mês, eu estou conseguindo de investimentos. E aí é aquela coisa que você sempre vai querer mais, e aí às vezes as pessoas até não querem tirar os investimentos e acabam sendo muito pão duras. Então assim, tem que ter um equilíbrio também. Tem a sua vida, seu descanso, sua família, tem que trazer um equilíbrio bacana para isso, né? Mas essa trajetória, Felipe, quem está nos ouvindo, é uma trajetória que quase sempre vai ser com uma série de barreiras, com uma série de percalços, né? Então, quando você tomar suas decisões de investimentos, elas não podem ser decisões simplesmente pelo calor da emoção. Você tem que ser racional. Comprar uma camisa, você pode errar. Comprar um sapato, você pode errar. Comprar uma casa, você não pode errar. Um terreno, não pode errar. Dependendo do investimento, você não pode errar. Às vezes, você não tem nem tempo de voltar para trás, né? Então, é algo que a gente vê. Eu tenho 25 anos de mercado, eu vi muita coisa nesse mercado, mas eu vejo que a maioria das pessoas que acabaram tendo problemas porque foram pessoas ou muito audaciosas num momento que não deveria ser, ou também foram pessoas que até é muito comum falar assim, putz, se eu tivesse falado contigo antes, Então, assim, como meu pai diz, que nem uma sinaleira, é algo que pode mudar a sua vida, que pode fazer muita relevância,
Sinal amarelo, para, vou conversar com o Felipe, que é especialista, vou falar com a outra pessoa, não precisa nem ser amigo, às vezes até não é nem bom falar com amigo, vou falar com aquele advogado, vou tentar entender qual que é o pior cenário. E olhando o pior cenário, assim você pode tomar as decisões muito importantes. Porque as pessoas geralmente estragam a sua vida financeira tomando decisões que eram muito importantes e que alguém disse que tinha que tomar a decisão hoje, ou simplesmente a pessoa falou, não, é hoje, tem que fazer, senão amanhã não vai ter essa mesma taxa, senão amanhã o cara vai vender o terreno. Não, tudo bem. Não quer vender o terreno para mim? Beleza, eu vou procurar outros, vai surgir outras oportunidades. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Marcos Labarte, sócio da GT Capital, falando sobre planejamento financeiro, sobre alocação, cenário macro, falando um pouquinho sobre essas perspectivas que compõem o seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Marcos Labarte, sócio da GT Capital, falando sobre alocações, sobre portfólio, cenário macro, e a gente comentou um pouco sobre essas oscilações de Brasil. E ao mesmo tempo, existe um movimento de começar a olhar mais para fora, né? E como compor a sua carteira de maneira global, né? Como vocês têm visto esse fluxo de brasileiros buscando investimentos lá fora? Porque a gente tem esse incentivo da coluna do meio, né? De, poxa, a gente oscila muito aqui, então ter uma posição em moeda forte. Ao mesmo tempo, provoca algumas pessoas de que, olha, legal, você está aqui e aí você quer colocar seu dinheiro lá fora. Imagina se você fosse um americano e você descobre que tem um país igual, chama Tupiniquinvos, que paga 7% de juros reais ao ano em crédito soberano. Você não ia querer investir nesse país? Ou e você está aqui e vai querer fazer o contrário? Como é que você tem visto esse jogo, esse cabo de guerra entre começar a colocar posições no exterior, mas também não se cegar que a gente está num país particularmente bom de viver de renda? Perfeito. Eu tive no encontro, Felipe, no ano passado, mesma profissão, né, de alocadores de investimentos das Américas. Então, tinha de Finance Advisors do Canadá até Argentina. E é muito bacana, porque tu tá conversando com pessoas que têm, né, a tua profissão em diferentes partes do mundo. Eu vejo assim, eu digo que a gente só pode criticar o Brasil porque a gente é brasileiro. Porque se alguém criticar, a gente não gosta. Claro. Que nem o americano, né? Então não critica meu país, né? Então, mas eu sou brasileiro, eu posso criticar. Então, um dos defeitos que o Brasil tem, ele tem uma das qualidades que é o sistema financeiro nacional, né? Por mais oscilação como que a gente fala e vai continuar falando pro resto da vida, a gente tem um sistema financeiro nacional seguro. A gente passou por muita coisa, muitos bancos tiveram problema na década de 90, né? Caso clássico do Nacional, patrocinador do Ayrton Senna, né? Banco Real, né? Pessoas que iam na agência e não conseguiam sacar os seus valores, enfim, tem muita história. E as pessoas de mais idade contam muitas histórias desse período, né? Só que, diferente de uma Argentina, obviamente, uma Venezuela, ou até um pouco outros países da América Central, o nosso sistema financeiro ele é seguro. Porque o argentino ele investe fora porque ele tem receio dos bancos de lá. Então, a gente não tem receio dos bancos brasileiros. A gente tem receio da economia brasileira, da política brasileira, né? Então, o principal fator, que é o medo de aonde está alocando, a gente não tem no Brasil, né? Então, quando alguém procura um investimento no exterior,
é realmente um pacote de diversificação. Ou um pensamento de vida de mudança futura. Se você está com um pensamento de mudar no futuro, se você tem, como eu tenho um cliente que a filha dele acabou de passar na UCLA, que vai ter que mandar lá seus $100 mil todo ano para pagar a universidade, é um movimento. Então, assim, obviamente, se você fizer esse movimento antes, quando o movimento acontecer, você vai estar organizado nas suas finanças. Então, claro, eu já tive clientes que fizeram a mesma pergunta que tu fez para mim. Pô, Marcos, falar, olha o rendimento que está aqui, por que eu vou alocar lá fora? Entendeu? Só que eu já aplico nos Estados Unidos, a minha carteira, já há bastante tempo, porque eu já estudei lá fora. Você nunca se arrepende de ter recursos no exterior. Nunca. Pode render menos, pode não ser algo que, né, tenha, né, os meus rendimentos aqui do Brasil, mas nunca tu vai ver um investidor dizendo que, putz, aloquei lá fora, tô arrependido. Claro, depende de onde ele alocou. Às vezes, como já vi casos de investimento, no final é um seguro, vender um seguro, que ele só vai tirar daqui a 10 anos. Tem esses casos, mas uma coisa que é bem positiva, principalmente nesses últimos 3, 4 anos, é a facilidade do investidor brasileiro de alocar o recurso no exterior. A gente não tinha isso. Era um bicho de sete cabeças. Você, quem não fala inglês, tinha receio. Você tinha também medo que se acontecesse alguma coisa com você, como é que a sua família vai resgatar o valor lá fora. Isso melhorou muito. Abriu uma série de bancos, né, que facilitaram isso. Então, minha sugestão, você tem que alocar recurso no exterior. Muitos que esperam o dólar cair para alocar, como está sendo esse ano, infelizmente, vai ter que, às vezes, esperar muito tempo, né? Então, alocar o valor no exterior é aquela maratona que você todo dia faz um exercício e corre um pouquinho. Então, assim, você alocar 5,90, aí caiu para 5,40, põe mais um pouquinho, caiu para 5, botou mais um pouco, caiu para 6, botou mais um pouco, ao longo do tempo vai ser bacana, mas os extremos não são legais. Então, assim, como você disse, putz, vão confiscar meu dinheiro, vai dar uma crise, quem não gosta do governo atual, meu Deus, vai acontecer aquilo, cara. Lembre do que eu falei, coluna do meio. Brasil é uma eterna coluna do meio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Dizem que o Brasil está sempre na beira do precipício. Quando chega na beira do precipício, dá um passo para trás. A Argentina também está do lado do Brasil, está sempre na beira do precipício. Quando ela chega lá, tem uma curiosidade para ver o que tem na frente, né? Aí tem esse passo para frente, acontece o que acontece. Mas esse ponto da coluna no meio é o que drive a nossa história, né? Exatamente. Se tu for ver, o Brasil é uma eterna coluna do meio. Quando foi a capa lá do The Economist, do Cristo Redentor subindo, cara, sinceramente, quem é brasileiro sabia que que não seria uma SpaceX, entendeu? Que isso, infelizmente, é um problema do Brasil, né? O Brasil tem uma série de problemas internos. Infelizmente, eu acredito que alguns vão ser difíceis de serem resolvidos, né? O Brasil, Felipe, é um país que tem muito potencial. O povo brasileiro é um povo muito especial. Eu que já vivi fora, que as minhas irmãs moram no exterior, a gente é um povo muito especial. A gente é um povo que é trabalhador, é um povo que gosta de pessoas, é um povo humano. O brasileiro é um povo fantástico, fantástico. Só que, infelizmente, coisas que acontecem no Brasil fazem com que aquela Ferrari, que poderia ser uma Ferrari, o freio de mão está sempre puxado. Eu brinco que se dessem talvez para administrar o Brasil uns 5 anos para um canadense, para um japonês, volta daqui a 5 anos você vai ver o que é esse país. Esse país tem uma costa maravilhosa, ele é um país continental,
ele é um país de diversidade com respeito, eu acredito nisso, né? Olhando lá os cenários mundiais, é um país que respeita a cultura, respeita a religiosidade, né? Então a gente consegue viver em harmonia, mas infelizmente a gente parece que é sempre aquele voo de galinha eterno. Por isso que eu digo, nos investimentos tem que ter um equilíbrio, porque se você simplesmente acreditar num cenário, esse cenário muitas vezes acaba não acontecendo. A Ferrari está sendo dirigida pelo Sainz, não é isso? Exatamente. Estamos batendo esse papo com o Marcos Labarte, sócio da GT Capital, falando sobre alocação, sobre o cenário macro, sobre o seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Marcos Labarte, sócio da GT Capital, falando sobre alocação, sobre portfólio, cenário macro, e nessa linha de, olha, vamos olhar ou não para fora, tem um ponto de bolsa local também, né? A gente começou o ano, tinha alguém falando que ia terminar o ano com o Ibovespa 170 mil, 200 mil pontos, negócio assim, absurdo. E hoje a gente está com um nível de Ibovespa muito parecido com o que a gente terminou ano passado. Então foi um ano literalmente perdido, né, para a Bolsa. Mais um ano perdido para a Bolsa. Faz sentido ter renda variável no país da renda fixa? Excelente pergunta. Se tu olhar numa ótica de 1 ano, 2 anos, não faz, né? Às vezes até se tu olhar numa ótica também num prazo maior, você vê que o CDI rendeu mais, né? A renda variável, eu sempre digo, se está fazendo uma comida, a renda variável é aquele tempero que pode virar algo ruim quando você vai comer, ou pode ser algo que quando você vai comer, você botou um temperinho, não botou? Botei. Pô, legal, gostei desse tempero, né? Então, poucos têm estômago, né, para renda variável. A grande maioria desiste ao longo do caminho, né? Essa é a verdade, né? Com a criação das criptomoedas, muitas pessoas mais novas nem sabem, nem foram para ações, foram direto para as criptomoedas, né? Quanto mais jovem você mais tem essa vontade de arriscar, de ganhar mais. Mas a renda variável, ela é importante ter na carteira e também existe uma série de mecanismos e estratégias que podem ser mais sadias para a sua carteira. Então, obviamente, as vacas leiteiras, que é as empresas que pagam bons dividendos, mas tem algumas também que não estão pagando muito bem esse ano, né? A gente tem que ver que por mais que a gente tenha, sei lá, 300 e poucas empresas na Bolsa de Valores, nem todas são empresas que têm liquidez, e liquidez é muito importante, né? As pessoas que vivem das oportunidades ao longo do tempo, você vai ver que não foi a melhor estratégia. Você não vê nenhum grande gestor norte-americano, por exemplo, comprando e vendendo. A chance de você errar é muito maior, né? Só que, como você mesmo disse, o Brasil, ele acabou sendo, nesses últimos anos, um país da renda fixa, e aí a renda variável, como até fundos multimercados, que caem no descrédito, né? Mas ela é importante na carteira, e ela sendo feita, obviamente, de uma maneira sadia, a gente faz muito, Felipe, para quem está entrando na Bolsa de Valores, algumas operações estruturadas. Às vezes com um prazo até maior, né? De uma garantia na queda, então tem uma proteção, né? O mercado de renda variável, ele é um mercado que ele é muito interessante, porque você tem 10 mil estratégias. Se a gente juntar numa sala 20 pessoas que operam em renda variável, são 20 cabeças diferentes, né?
Só que qual que é o certo? Às vezes não é o certo. Ninguém sabe qual é o certo. Cada um tem o que acha mais interessante. Então, minha sugestão, para quem está iniciando, né, fazer uma carteira que não comprometa muito o percentual do global, né? Para quem tem uma carteira maior e não tem renda variável, às vezes é salutar fazer estratégias, fale com o seu banco, fazer estratégias. E aí, quando falar com o seu banco, pega um material que ele é de uma página, que ele dá o cenário pior e melhor daquela operação estruturada. Qual que é o pior cenário? Ao pior cenário, você vai ter 100% do seu capital protegido. Esse é o pior cenário. Pô, mas eu vou perder um ano de rendimento que teria de renda fixa. Mas assim, aquela caixinha renda variável, você alocou naquela caixinha. Então, ok, no final do ano não foi a melhor estratégia, mas ok, não comprometeu, foi um percentual ok, né? E qual que é o melhor cenário? Ah, o melhor cenário pode ser isso. Pô, legal, esse melhor cenário, ele se equivale a uma renda fixa? Equivale. Então, por que você vai fazer a renda variável? Se no melhor cenário vai te dar um retorno de 12%, pô, hoje em dia tu abrir o teu aplicativo da corretora, tá cheio, entendeu? Então, e obviamente é a frequência. Uma renda variável, quando você fala de um cenário de um ano é uma coisa, quando você fala um cenário de 10 anos é outra. O meu principal cliente lá na GT Capital, a maior parte da carteira dessa pessoa que foi herdada de família é renda variável. Agora, se você conversar com a pessoa, ela é totalmente conservadora. Então, ela é conservadora na renda variável. Só que, obviamente, por ela ter comprado a quase zero, ela não pode simplesmente vender e pagar um caminhão de imposto de renda, né? Mas é uma ação que paga bons dividendos. Então, a pessoa vive desses dividendos. Obviamente, ela não gosta das oscilações da carteira, mas ela conseguiu criar um equilíbrio na renda variável. Mas também não vende, né? Também não vende. É como se ela... E muita gente tem essa carteira que você descreveu sem saber, que é quando você é dono da sua própria empresa. Total. Quantas pessoas não têm boa parte do patrimônio? É o empresário que é rico no papel, mas tem uma vida eventualmente apertada. Por quê? Todo o patrimônio está na empresa. A empresa vale muito. Só que ela oscila. E a diferença é que você não vê a oscilação de preço da sua empresa. Não, perfeito. Quantas histórias que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem de pessoas que eram ricas, que a família tinha indústria, que os filhos viajaram para o exterior e hoje em dia passam por problemas. Então, mas a margem da minha empresa era X. Como é que eu vou aplicar em renda fixa com você? Se eu ganho muito mais na minha empresa. Então, mas aí, se deu um problema na sua empresa, o que vai te salvar, eu tenho absoluta certeza, que é o valor que está alocado lá no banco, que é o valor que está aplicado lá, entendeu? Então, assim, muitas vezes o empresário, ele olha a sua empresa e tem um baita de um percentual de faturamento, mas ele tem que saber que no equilíbrio da vida, ele tem que ter um valor alocado, mesmo ele se incomodando em ver que a empresa dele fatura mais do que os investimentos. Agora, numa adversidade, aí como a gente falou lá no bloco anterior sobre investimentos no exterior, a minha visão dos meus investimentos é que aquele dinheiro que está lá fora é o último dinheiro que eu vou retirar. Deu tudo errado na minha vida, graças a Deus não vai dar. Deu tudo de errado, aquele é o valor que eu vou recomeçar a minha vida. É o que está lá fora. Estamos batendo esse papo com a Marcos Labarte, sócio da GT Capital, sobre o portfólio, sobre a alocação, um pouco sobre cenário macro, também sempre com a proposta de trazer aqui provocações, insights para a sua carteira de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Marcos Labarte, que é sócio da GT Capital, falando sobre alocação, um pouco de cenário macro, um pouquinho sobre perspectivas de investimento e pensar, refletir sobre as suas posições de carteira, aproveitar esse momento de fim de ano aí, né?
para pensar sua vida financeira, como tomar as suas decisões macro de investimento. E como você bem comentou lá no primeiro bloco, as decisões de vida, né? Muitas vezes a gente, até na tentativa de racionalizar o processo de investimento, o distancia da vida real. Mas o dinheiro nada mais é do que o viabilizador dos seus projetos de vida pessoal. E ele é oriundo dos seus projetos de vida pessoal. A gente fala, né, da importância dos juros compostos, mas tudo começa com essa engrenagem. O que vai mudar a sua vida, o que vai te deixar rico ou não, é o seu trabalho, né? Total. Não é esperar que caia do céu dos seus investimentos. E aí essas essas decisões de vida erradas, a pessoa que você vai casar, né, quem vai dividir, quem vai ser seu sócio na maior parte da vida, onde você vai morar, né? São decisões que muitas vezes elas são as centrais na vida e carregam a vida financeira junto, né? Esses são pontos fundamentais à tomada, a pensar a sua vida financeira, né? Sabe, Felipe, eu acho que talvez nesse último bloco, eu acho que o maior pensamento antes de você alocar recursos, que obviamente é uma decisão extremamente importante sobre toda a trajetória que você tem de vida, é estar muito atento às decisões que podem mudar a sua vida de uma maneira muito drástica. Então, assim, para quem está nos escutando, momentos da vida que são decisões que podem mudar muita coisa, são momentos que você tem que ter muita atenção. Muita atenção. Então, vamos lá. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo. Você pode pegar o jogador que ganhou mais dinheiro do mundo. Entendeu? As decisões erradas fazem com que a pessoa tenha um desfecho final na vida. Assim, falando até da parte de esporte. Eu conheci um jogador, não vou falar o nome, lá em Florianópolis. Ele foi um jogador mediano. Felipe, nunca ouvi falar dele, tá? Nunca ouvi falar dele, tá? Jogou um tempo na categoria de um clube carioca, aí acabou indo pro exterior e tal. Quando eu conheci ele e tal, tinha uma cobertura numa praia, um belo carro, não fazia extremo, entendeu? O carro era ok, a cobertura ele comprou bem, no momento bom, entendeu? Esse cara hoje, ele é mais bem sucedido do que aquele que foi goleador do Campeonato Brasileiro há 5 anos atrás. Que tá devendo, que alocou errado, entendeu? Então, assim, pega a trajetória de um desportista que é famoso e que ganhou muito dinheiro e vê ele hoje em dia. Agora leva para sua vida. Leva para sua vida, né? Que um atleta, ele ganha muito em pouco tempo. A gente pode ganhar bem num espaço de tempo maior, né? Então, assim, a gente tem mais tempo para tomar as decisões, né? Mas também a gente, muitas vezes, das decisões erradas no extremo, como eu falei de um casamento, modifica toda a vida. Como eu brinco, basta 2 casamentos errados para você estar quebrado, entendeu? E você é um empresário bem-sucedido, fez uma carteira de investimentos melhor que a do Warren Buffett. Ganhava mais nesse tempo, ganhou mais que ele. E aí? Teve que vender tudo para tapar o buraco, entendeu? Então, crie esse equilíbrio na sua vida. Crie esse equilíbrio na sua vida. E na hora de alocar, que é a hora do final, né? Também crie esse equilíbrio. Melhor estratégia, liquidez e ir alocando ao longo do tempo. Então, assim, coisas extremamente simples. As coisas na vida, elas não são complexas. O ser humano que deixa ela complexa, mas não é complexa. Muito bem. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Achei excelente papo aqui. Quem quiser encontrar mais sobre vocês, sobre a GT Capital, por onde pode encontrá-los? Perfeito. Bom, minhas redes sociais é Marcos com U, _ Labarte, Labarthe. Então, Marcos com U, _ Labarte.
O escritório GT Capital, @GT Capital no Instagram, lá vai ter lá os contatos, os telefones. Vai ser um prazer conversar com vocês. Ou quem me adicionar no Instagram de fazer alguma pergunta, eu respondo sem problema nenhum. É eu que estou atrás do meu Instagram, eu que respondo. Então pode mandar para mim que vai ser um prazer, porque na vida a gente está para se ajudar. Essa é a verdade. Independente de classe social, independente do momento de vida. Então, se você puder ajudar outra pessoa, e talvez nessa encarnação, eu acredito nisso porque eu sou espírita, eu vim com algum objetivo. Talvez seja o objetivo de ajudar as pessoas, né, a fazerem os movimentos certos e daqui a um tempo tá aproveitando a vida, fazendo o que gosta, né? Então, é isso. Bem, Marcos, um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado a você, muito obrigado à GT Capital por ceder aqui a participação do Marcos, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias aqui para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também um e-mail para a gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.